Uma das questões mais importantes em relação a corais, e aí principalmente corais de alta profundidade, em corais de água fria, é o fato de que ao crescer, né, quando ele constrói o esqueleto, ele constrói o esqueleto formando a partir de carbonato de cálcio. E esse carbonato, ao construir essa bioestrutura, ela retira esse carbonato, o carbono que está na água. E esse carbono que está na água também está em contato com o carbono da atmosfera. Ao crescer, o recife de coral funciona como um sequestrador de carbono, no caso da coluna d'água. Só que, normalmente, quando a gente fala em florestas ou em ecossistemas vegetais emersos, né, continentais, quando uma árvore, por exemplo, morre e ela é queimada ou ela é reciclada, né, no ambiente florestal, esse carbono que ela usou para construir o tronco, por exemplo, ela volta para a atmosfera num ritmo relativamente rápido, né? As bactérias que decompõem a madeira retornam esse carbono para a atmosfera. No caso do carbonato desses recifes de corais e de corais de profundidade, esse ciclo se dá de maneira muito mais lenta, porque o coral ele demora muito para crescer e ao morrer, os fragmentos desse coral eles não são muito facilmente dissolvidos pela água do mar. Então, os fragmentos de corais eles acabam cobrindo boa parte do fundo oceânico e esse carbono continua lá. E aí qualquer pequena alteração nas questões ambientais da água, do pH, da temperatura, vai fazer com que esse nível de decomposição, né, a gente pode dizer assim, ou de dissolução desse carbonato pode se tornar maior ou menor, e esse carbono pode voltar para a coluna da água ou ser capturado novamente por outros indivíduos, por outros organismos. Boa parte desse projeto está associado à bioquímica do ciclo do carbono, como esses corais podem contribuir com isso. A relação do clima com os ecossistemas profundos, não só recifes de corais de profundidade, mas ecossistemas recém-descobertos em áreas marinhas profundas, parecem ter uma influência muito grande em termos gerais, principalmente quando a gente fala em tempo geológico. Porque a dinâmica de troca biogeoquímica entre esses ambientes de 2, 3, aí não só falando de corais, mas 4 de assoalho oceânico, sim, ou até das fossas oceânicas, existe uma troca de água e de elementos químicos que é muito mais lenta do que quando a gente fala, por exemplo, na superfície com a atmosfera ou dentro da própria atmosfera. Então é muito importante a gente entender também como se dá diferenças de escalas. A gente falou das escalas espaciais, mas também das escalas temporais. Como que o tempo de troca de processos envolvendo dissolução e sequestro de carbono em profundidades maiores, em profundidades menores, em contato oceano-atmosfera e dentro da atmosfera, para a gente fazer modelos mais precisos e prever um futuro mais a longo prazo como esse carbono se comporta de maneira geral no planeta e tornando nossos modelos cada vez mais precisos e mais confiáveis.